Meus irmãos, eu os cumprimento na paz do Senhor. Convido-vos para que abramos as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis. Leremos alguns versículos como base da reflexão que traremos esta noite à igreja, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Como estaremos fazendo uma reflexão expositiva, queremos pedir aos irmãos que, por gentileza, procurem este texto para nos acompanhar. Capítulo de número 5, os versículos de número 2 e versículo 3, e depois os versículos de número 14, 15 e 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou completamente purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Versículo 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses. Complete comigo a última parte. Senão ao Senhor. Muito obrigado, podeis assentar. Meus prezados irmãos, honra-nos sobremaneira estar convosco mais uma vez nesta igreja. Já temos estado aqui por algumas vezes, e agora mais recente, quando estivemos numa quinta-feira, no início agora do mês de novembro, ministrando em uma das noites da vitória aqui nesta igreja, e nós só temos aqui agradecer a Deus pelos nossos companheiros, os pastores, que bondosamente têm cedido para nós a oportunidade de podermos aqui fazer uso da palavra. Que Deus digne-se de continuar abençoando este ministério, na pessoa do nosso companheiro pastor Ronaldo Fonseca, meu ex-diretor de seminário, quando estudávamos no Rio de Janeiro, juntamente com o pastor Ruimar. Pastor Ronaldo foi nosso diretor do IBMC, que é o Instituto Bíblico Missionário Canaã, na época em que também era vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus, ali na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, trabalhando como vice-presidente do pastor Gesiel Gomes.
E aprove a Deus levá-lo para outras regiões deste Brasil, e nós nos separamos durante muitos anos. Foi o mesmo que aconteceu com o pastor Roimar. Eles foram para São Paulo, eu fui para Curitiba, e de lá depois voltamos para o Rio, ficamos mais uma temporada, e depois nós voltamos para Palmas. Hoje eu já estou em Palmas há aproximadamente 14 anos. Já agora no ano de 96, o pastor Gesiel veio a Brasília para fundar aqui a Missão Canaã, e foi a Palmas e nos convidou para que viéssemos como diretor daquela missão, e nós ficamos 2 anos aqui com ele, sendo 1 ano no Gama e 1 ano em Sobradinho. E aí nós, naqueles seminários, fundamos algumas unidades, tanto nessas 2 cidades supra-mencionadas, como também em Planaltina. E nós tínhamos o curso de treinamento para missões transculturais, com o título de ITMT. E eu achei interessante o pastor Ronaldo fazendo exposição deste trabalho na obra missionária. E eu, pela misericórdia de Deus, desde que fui chamado por Deus para o ministério, nós temos estado assim voltados para um trabalho mais específico nesta questão da obra missionária. De maneira que naquela época nós formamos 5 turmas, mandamos para vários estados do Brasil e para vários países. E é muito interessante ouvirmos estes relatórios. Eu estive agora no mês de junho na Bolívia. Nós mandamos para a Bolívia. É aquela visão, pastor Ronaldo, que o senhor acaba de falar, né? A gente parece que quando fala em missões só pensa na Bolívia. E nós mandamos, como presidente da Secretaria de Missões da Convenção, nós estivemos à frente daquele trabalho por 4 anos consecutivos, e nós enviamos 27 famílias de missionários para a Bolívia. Das 27 famílias, voltaram 25, só ficaram 2. E estas 2 famílias estão fazendo um trabalho lindo para Deus naquele lugar. Inclusive, criaram ali uma convenção, e hoje eles estão com 13 pastores, 38 entre diáconos e presbíteros, e um total de mais de 1000 membros para a glória de Deus. Então, quando nós ouvimos o pastor conclamar a igreja para investir no Peru, vale a pena, irmãos. A exemplo do que diz a palavra de Deus, que aqueles que semeiam as boas sementes, semente do Evangelho, na verdade eles andam chorando, com lágrimas, os precalços são grandes, os desafios são tremendos, mas o melhor disso tudo é que quando eles voltam trazendo consigo os seus molhos. Glórias ao nome do Senhor. E toda pessoa que investe em missões tem retorno garantido. De maneira que nós estamos felizes por sabermos que a ADET é uma igreja missionária. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E hoje nós também vamos falar alguma coisa a respeito de uma garota missionária. Por gentileza, nos acompanhe na sua Bíblia, para que nós possamos meditar um pouco nesse texto. E nós queremos dividi-lo em 2 partes, por isso fizemos 2 leituras alternadas. Na primeira delas, nós queremos mostrar a decisão de uma moça que propôs ser diferente. O diferente não é ser igual. Ser igual é comum. O diferente é mostrar alguma coisa de especial. E nós não precisamos entrar em detalhes sobre o episódio da cura de Naamã, que toda a igreja conhece, mas o que nos chama a atenção é que apenas uma atitude levou 2 pessoas diferentes a 2 situações diferentes.
Observe o versículo 2 e o versículo 3. Primeiro, uma atitude diferente cria duas situações diferentes. A atitude diferente da moça foi dizer o que de fato sabia. A moça era uma prisioneira, uma escrava. Está agora em terra estranha. E era de praxe, era até justificável, alguém, quem sabe, cobrar dela e dizer: minha filha, é justo você ficar calada como você está. Mas ela propôs ser diferente. Quando ela soube de um problema do seu patrão, do esposo da sua patroa, chamado Naamã, ela não ficou calada. A exemplo do que disse os apóstolos, quando foram cobrados que calassem, lá em Jerusalém, nos primórdios da igreja, do início da igreja primitiva, cobraram a eles que ficassem calados, e eles foram unânimes em dizer: jamais podemos deixar de ficar calados, jamais, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e temos ouvido. Eles tinham experiência com Deus. A moça, que a Bíblia não descreve a sua idade, alguns teólogos usam ou ousam dizer que ela tinha de 12 a 16 anos de idade, era uma garota, uma menina adolescente. Ela sabe do problema e chama a atenção da sua patroa e disse: ah, patroa, se o meu patrão soubesse de algo que eu tenho para falar, ele seria literalmente liberto desta doença. E quem sabe a patroa a interroga e pergunta: minha filha, o que é que você tem de novo, de diferente para dizer? Ela disse: o que eu tenho de diferente para informar a vocês é que lá na terra de Israel, de onde eu vim, lá tem um homem de Deus que tem a unção do céu. Um homem que, se o meu Senhor for lá, ele vai enfermo, ele vai leproso, mas com certeza ele voltará curado para a glória do Deus Jeová. Quanta coragem dessa moça. Quanta coragem nós vimos neste episódio. A menina era escrava. Você já imaginou se as coisas não dão certo? Você já parou para refletir se ela não tivesse a fé plena em Deus, de que de fato o milagre iria acontecer? Essa moça, com certeza, quem sabe, poderia até ser condenada à morte. Porque os escravos naquela época, os seus senhores tinham a liberdade até de inclusive tirar-lhes a vida. Mas ela tinha uma fé perfeita e poderosa em Deus. Ela disse: eu vou falar porque eu sei que o meu Deus vai honrar a minha fé, vai honrar a minha confiança. E a moça fala, a esposa de Naamã acreditou. Isso mostra que aquela moça tinha um comportamento diferente, que ela, durante o período em que estava na casa de Naamã, ela havia provado que ela tinha um posicionamento ético, moral e espiritual diferente. Porque se ela não tivesse essa moralidade toda, a esposa com certeza não iria acreditar nela. Mas a esposa acreditou porque ela de fato era uma pessoa diferente. E ela chama o esposo e disse: olha, essa garota me contou um negócio aqui que você vai gostar, Naamã. E Naamã, quem sabe, chega para ela e pergunta: mas o que é? E aí vem a grande, maravilhosa notícia. A esposa diz, a moça disse, que lá em Israel tem um profeta de Deus, e que se ele orar por você, se você for lá, você voltará curado. Irmãos, eu imagino a felicidade de Naamã, comandante do exército do rei da Síria, maior potência bélica
do mundo antigo, daquela época. E a Bíblia fala que Naamã ele possuía algumas qualidades interessantes, mas um defeito cobria tudo. Diz a Bíblia que Naamã era um grande homem, era muito respeitado, era homem valoroso, mas lá no final a Bíblia diz, mas era leproso. Imagina quantas qualidades, e lá no final a lepra estava tirando dele todas as, diríamos, as vantagens, tirando dele todos os privilégios. Porque vocês sabem qual era a questão da vida de um leproso, e Naamã estava nessa situação de ter que sair de casa, deixar o palácio do rei, deixar a família, porque um leproso não podia ficar convivendo com a sociedade. Naamã, mais do que rápido, chama o rei da Síria, e diz para ele: rei, eu preciso da sua ajuda. Sim, Naamã. E Naamã disse: olha, lá em Israel tem um cidadão assim, 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 e eu preciso da sua ajuda. O que você quer, Naamã? E a Bíblia diz que o rei encheu Naamã de todas as regalias, de presentes, de ouro, de prata, de roupas, carruagem, uma equipe plena, completa, e o mandou a Israel. Analisa você que a atitude diferente da moça criou duas situações. Primeiro, uma situação de desespero. Porque Naamã leva uma carta do rei da Síria, marca uma audiência com o governo, com o presidente, com o rei de Israel, e chega lá na audiência, ele entrega a carta para o rei de Israel, e na carta vinha dizendo assim: Sua Excelência, rei de Israel, por gentileza, cure Naamã para mim e mande-o de volta, curado. O rei de Israel agora está diante de uma situação desesperadora. Observe você que a atitude diferente de uma moça traz agora duas situações, uma de desespero. O rei de Israel entra em parafuso, fica preocupado, desesperado, e ele chama todos os seus assessores próximos e disse: olha, aqui está um laço contra nós. O rei da Síria está caçando um pretexto para acabar conosco. E inventou agora um negócio de dizer que traz para mim homens leprosos e eu devo curá-los e mandá-los de volta. Por acaso eu sou Deus? Por acaso eu sou capaz de limpar um leproso? Então o rei entra agora num desespero total. Mas em Israel havia um homem de Deus. Aleluia. Eu quero nesta noite determinar em nome de Jesus que vidas serão tocadas nesta noite. Situações diferentes irão acontecer aqui. Aleluia. Porque você, como homem de Deus, como mulher de Deus, vai se levantar também para, na verdade, mudar essa situação que está incomodando. E é interessante agora a segunda situação, irmãos. É porque a primeira é de desespero, a segunda é de tranquilidade. Quando Eliseu foi informado do problema, irmãos, eu acho tremendo esse texto. Eu acho simplesmente excepcional a expressão de Eliseu. Quando ele sabe que o rei estava agora em problema, ele bate no peito e diz: rei, traga o problema para mim. Olha que situação antagônica. Se eu perguntasse hoje quem é que quer problema, levante a mão. Talvez não teríamos muita gente. Quem é que quer problema na família? Quem é que quer problema no serviço, na faculdade, nos seus estudos? Quem é que quer isso?
Eliseu tinha tanta confiança em Deus que quando ele viu o rei em desespero, ele disse: não desespere não, rei, porque eu tenho um Deus que é poderoso, um Deus que trabalha, um Deus que age. Rei, não se preocupe, mas eu estou em problema. Ele disse: traga o problema para mim. Era como se ele dissesse: eu sei em quem confio, a exemplo do que falou o patriarca Jó, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Hoje você vai determinar também em nome de Jesus: minha família tem um problema, traga esse problema para mim, porque eu haverei de entrar diante da presença de Sua Excelência, o Deus Jeová. Vou falar com meu Deus e o milagre vai acontecer. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor, porque é isto que vai acontecer. Eliseu chamou o problema para si, porque ele tinha confiança em Deus. Naamã chega diante, interessante aqui, pastor Ronaldo, é que Eliseu tinha uma confiança tão plena em Deus, que mesmo sabendo que o homem que estava lá era Sua Excelência, o comandante do exército do rei da Síria, ele nem saiu lá, pastor, para falar com o homem. Chamou um dos seus servos e disse: olha, tem um cidadão atrás de mim para ser curado, vai lá e diga para ele ir para o Jordão, mergulhar 7 vezes, o problema está resolvido. Se o profeta estava orando, que me dá a impressão de que ele estava orando naquele momento, continuou orando. Se ele estivesse no momento de reflexão diante de Deus, ele continuou suas atividades. Chamou uma pessoa e disse: vai para lá, diga para o homem ir lá para o Jordão. E você já conhece a história. O homem foi, a princípio não queria, não precisa entrar em detalhes, mas mergulhou na 7ª vez. De repente ele olha, dá uma olhadinha na pele do seu corpo e diz a Bíblia que ele estava com uma pele tão maravilhosa, branca, perfeita, linda como a pele de uma criança, de um recém-nascido. Analisa você que a atitude de uma moça cria 2 situações, uma de desespero e outra de confiança. Em segundo lugar, uma bênção recebida cria 2 situações agora para Naamã. Qual foi a bênção que Naamã recebeu? A bênção da cura. Agora eu pergunto, após a cura, ele foi embora, simplesmente embora? Após a cura, após a sua bênção recebida, qual foi a ação, quais foram as atitudes de Naamã? E aqui me chama muito a atenção, e é isto que eu quero agora, na segunda parte desta palavra de reflexão, trazer à igreja. E eu quero dizer aos irmãos, quando hoje falávamos com Deus, Deus colocou esta palavra em nosso coração. E Deus nos disse que há pessoas aqui entre nós que têm recebido muito de Deus e têm oferecido pouco para a obra de Deus. Têm recebido muito e oferecido pouco. E aqui vem a primeira atitude de Naamã após curado. Olhe para mim, por gentileza. Foi ofertar para Deus. A primeira atitude foi a atitude da gratidão. Ele chega para o profeta e diz: olha, essa bênção foi grande demais. Esta maravilha que eu recebi da parte de Deus foi algo maravilhoso e excepcional. Então eu preciso, com a gratidão do meu coração, contribuir
para a obra do Senhor. O dom da liberalidade estava dentro do coração agora do Naamã recém-convertido. E é como disse um pastor amigo nosso há um tempo atrás, que a última parte que se converte num crente é o bolso. A última parte. E você percebe que diante do que Deus tem dado a nós, irmãos, é pouco que fazemos para a obra. E a gente percebe que há pessoas que têm dificuldades de ofertar, de contribuir com a obra de Deus, que seja com os dízimos ou que seja com as ofertas. E se Deus fosse cobrar desta pessoa as dádivas recebidas, com certeza o seu dinheiro jamais pagaria. E foi isso que aconteceu com Naamã. Naamã disse: eu preciso ofertar. E eu quero aqui dizer aos meus irmãos e dar aqui uma sugestão a você. Quando você verificar, detectar cada bênção recebida, ofereça uma oferta alçada para a obra de Deus. E você verá que os tesouros dos céus irão se escancarar sobre você, de maneira que milagres irão acontecer na sua vida e na vida da sua família. Naamã fez isso. A segunda atitude de Naamã. A primeira foi da gratidão. A segunda foi do sacrifício. E aqui me chama a atenção, irmãos, o texto em que acabamos de ler. Quando Naamã, eu acho assim interessante o quanto Naamã foi inteligente, irmãos. Naamã era um homem da alta corte do rei da Síria. Ele não podia ficar em Israel para adorar a Deus. Ele não podia perder o seu emprego lá junto ao rei da Síria. Então ele criou, imediatamente ele conjecturou algumas coisas e disse: sabe o que eu vou fazer? Já que eu não posso sair da Síria e vir para cá, então eu vou pegar uma porção de terra de Israel e vou levar para a Síria. Sabe o que ele fez, irmãos? Quem é que conhece jegue aqui? Jegue, jumento. Conhece? Naamã, irmãos, pegou 2 jegues. Você conhece jacá? Não conhece? Jacá. Caçoá. Conhece caçoá? Balaio. Conhece balaio? Naamã, irmãos, pegou 2 jegues, colocou em cada jegue 2, o que a gente fala? Caçoá, jacá ou... Jacá, né? Ok. Colocou 2 jacás em cada, 2 jacás em cada um dos jegues, à direita e à esquerda, e disse para os seus moços: enche de terra, terra de Israel. E aí foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Quando estava a coisa já bem cheia mesmo, aquele jacá, enche agora o outro. E encheu novamente. Quer dizer, encheram 4 jacás de terra de Israel. E ele agora despede de Eliseu, dá um abraço, quem sabe, em Eliseu, deu ali as suas palavras de gratidão, de agradecimento, e aí marcha em direção à Síria. Mas ele estava, irmãos, tão convicto da bênção recebida, que ele disse: a partir de agora, as coisas vão mudar em minha vida, eu não vou mais ser adorador de deuses falsos. Dos meus lábios só sairão adoração à sua excelência, o Deus de Eliseu, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Mesmo em terra estranha, eu haverei de louvar o Deus de Israel. Glórias ao Senhor. Naamã chega agora, irmãos, na Síria. Quem sabe a comitiva do rei vem recebê-lo, vem recepcioná-lo. E aí, deu certo? Ele disse: olha para a minha pele aqui, estou perfeito. Simplesmente perfeito, com a minha pele restituída. A lepra desapareceu nas águas barrentas do Rio Jordão. Foi embora e eu estou curado para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Após essa festa de recepção, ele disse: agora para aí, agora vem a minha adoração a Deus. Tira agora a terra do caçoar, a terra do jacá lá de cima do jegue, né?
coloca ali no chão, espalhou naquela porção de terra, erigiu um altar lá, não na terra ou seja, na terra da Síria, mas em cima da terra de Israel, como que dizendo, mesmo eu estando em terra estranha, mas eu haverei de adorar o Deus Jeová, porque foi Ele que solucionou os meus problemas. Pastor Ronaldo, eu posso fazer uma oração com a igreja? Por gentileza, de pé. Feche seus olhos por um momento. Hoje Deus vai mudar situações. Agora o primeiro propósito que você irá fazer diante de Deus é dizer o seguinte: Deus, a bênção o Senhor vai me dar, mas o meu propósito também da contribuição, o meu propósito da adoração, da liberalidade para a tua obra, este propósito eu renovo ele diante da tua presença nesta noite. Porque eu quero dizer aos meus irmãos que todas as coisas que Deus faz por nós, elas são condicionadas. A única coisa que Deus não estabelece condições para nós é para nos amar. Todas as demais, elas são condicionadas. E a bênção está condicionada à sua liberalidade e à sua adoração exclusiva a Deus. Feche os seus olhos agora. O mesmo Deus de Eliseu é o Deus que você serve. O mesmo Deus de Eliseu está presente nesta noite. O mesmo Deus de Eliseu está aqui. Eu quero que você comece a pensar agora naquele problema dificílimo que tem lá na sua casa, ou que está sorrateiramente tirando a tua alegria, a tua tranquilidade e o teu gozo. Em nome de Jesus Cristo, nós iremos repreender esta ação que te perturba, mas é o teu propósito diante de Deus. Propósito primeiro da liberalidade, em segundo lugar da adoração exclusiva a Deus. É isso que vai determinar a bênção e a solução do teu problema. Em nome de Jesus, levante suas mãos para os céus e comece a apresentar a Deus o problema. Comece a apresentar para Deus a tua situação. A situação e o problema de Naamã era uma lepra. Eu não sei qual é a tua situação, qual é o problema que envolve a tua vida. Vai adorando a Deus, vai glorificando a Deus. Faça também um propósito com Ele, de dizer: Senhor, eu haverei de dar um pouco mais do meu tempo para a tua obra. Tu estás exigindo de mim esta noite, porque os problemas serão resolvidos, porque há poder no teu nome. Tu és o Deus de Israel, mas também é o meu Deus. Tu vais dizer a Ele: Senhor, eu quero ver maravilhas acontecerem, eu quero ver o teu poder derramado de uma maneira especial sobre a minha vida, e eu haverei de ser fiel ao meu pacto, à minha aliança, ao meu novo propósito que eu faço contigo esta noite. Querido Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai, diante do teu altar. Nós rendemos a ti, Senhor, a nossa adoração, por reconhecermos a tua soberania, o teu poderio, a tua majestade, a tua glória, que enche os céus e a terra. E nesta noite se faz sentir entre nós a tua presença, aquela mesma presença, Senhor, que foi vivenciada por Naamã diante do profeta, o homem de Deus, o teu filho, o teu profeta Eliseu, que na qualidade de um verdadeiro gigante espiritual determinou mudança para a vida daquele homem. E nesta noite, Senhor, também aqui estamos, eu juntamente com os demais teus servos e ministros, que aqui estamos diante da tua presença, queremos determinar, Senhor, mudança na vida dos teus filhos, lá na casa, lá na família, no relacionamento conjugal, na área intelectual, na área financeira, em todos os aspectos, porque tu és um Deus que resolve problemas.
Pai. Mas também, Senhor, nós reconhecemos que quando o Senhor abre as portas e resolve os problemas, Tu queres ver de cada um de nós uma atitude diferente. Pois a Tua palavra diz que nós fomos criados para o louvor da Tua glória. E aqui estamos, Senhor, para render a Ti a nossa adoração e o nosso louvor. Por sabermos, ó Deus, que Tu vais agir na vida desta Tua filha, na vida deste Teu filho, que nesta noite clama, pede, carece, Senhor, de um milagre, talvez ao nível do milagre que Naamã precisava. E assim, Senhor, os Teus filhos fazem um novo propósito contigo, estabelecem uma nova aliança contigo nesta noite. E nós Te pedimos, resolva problemas, ó Deus, em nome de Jesus, que milagres aconteçam aqui, para a glória do Teu nome. E a igreja diga amém. Aleluia. Podeis assentar. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe, pastor Ronaldo.